Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Aleluia. Vamos nos acomodar, nos assentar para iniciar mais um momento de culto público, comunitário. Esse é um momento que o Senhor nos agracia, Elaine. Que o Senhor nos agracia com o seu Espírito. Queria abrir com vocês um texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15. Verso de número 11. Êxodo 15, verso de número 11. Todos acharam? Diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor, conduzes o povo que resgataste. Com tua força, tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de temor e tremor. O povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles pelo poder do seu braço. Ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo. Até que passe o teu povo, ó Senhor, o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Senhor, este é o cântico que Moisés experimentou após essa grande maravilha que o Senhor aplicou ao libertar o povo do Egito e conduzi-lo pelo mar que se abriu. Nós estamos aqui reunidos porque lá atrás essa manifestação foi possível e conduziu um povo da aliança, a fim de que se cumprisse os seus decretos e os seus mandamentos, e que deste povo nascesse o Messias, o nosso Senhor e Salvador. E nós estamos aqui reunidos por causa dele, por causa de Jesus. Numa noite, Senhor, em que muitos jovens e adultos, famílias estão envolvidas, Senhor, num carnaval, onde muitos homens traem as suas esposas, onde muitas esposas traem os seus maridos, onde filhos e filhas se perdem, onde se inicia, Senhor, uma nova vida, e responsabilidade de seus atos. O Senhor nos concede a melhor porção. A nossa alegria não vai terminar hoje à noite, quando chegarmos em casa cansados de pular e de beber. A nossa alegria não vai terminar na quarta-feira de cinzas. A nossa alegria continua e continuará até a ressurreição dos mortos. Porque o nosso Redentor, ele é muito mais festivo e celebrativo do que uns dias em que desperdiçamos com bebidas, drogas, sexo, promiscuidade. A nossa alegria está nesse Deus
que nos resgatou e fez de nós o seu povo. A nossa alegria está num Deus que fez de nós a habitação sua. E nessa habitação temos o prazer de ter o Senhor. E nessa noite estamos aqui diante do Senhor, com temor, porque sabemos que o Senhor disciplina aquele que o Senhor ama, mas com reverência, com alegria, com respeito, sabendo que o Senhor continua sendo esse Deus totalmente santo, Amém. Que habita em luz inacessível, mas que em amor nos alcançou, nos resgatou, nos restaurou. Há alegria em nosso coração, há júbilo em nossa boca, há festa em nós, porque estamos diante do Senhor, não como aqueles a serem julgados e condenados, mas como aqueles alcançados pela sua graça, regenerados pelo seu Espírito, vivendo como filhos e filhas do Senhor, a ouvir o seu Pai, a ser filhos e filhos que engrandecem o seu Senhor, o seu Pai, o seu Deus. Que essa noite os nossos cânticos exaltem ao Senhor, que nessa noite a nossa oração glorifique ao Senhor, que nessa noite a palavra glorifique e nos conduza ao Senhor, que o nosso culto comunitário agrade ao Senhor, pois estamos aqui por causa da graça do Senhor. A alegria que enche o nosso coração em sairmos de casa, em enfrentarmos engarrafamento, em enfrentarmos o que tivermos que enfrentar para nos reunirmos como igreja. Essa alegria ninguém tira de nós, ninguém arrebata do nosso coração, nem angústia, nem aflição, nem ansiedade, nem falta de dinheiro. São coisas que nos atormentam, mas quando estamos reunidos diante do Senhor, a nossa alegria é completa. Quando estamos reunidos com os santos do Senhor, a nossa alegria transborda. Amém, Jesus. Por isso, nessa noite, ainda que tenhamos centenas de motivos para chorarmos, para nos entristecermos, para estarmos ansiosos, temos enormes e o maior de todos os motivos para nos alegrarmos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor se faz presente neste local. Agradou-te de estar no nosso meio, agradou-te de estar aqui conosco. O Senhor, que poderia simplesmente não querer nada conosco, o Senhor, que em sua santidade podia estar distante de nós, mas pelo amor e pela misericórdia com que amou e que teve a sua aliança estabelecida, cumpre fielmente e alcança aqueles que são os filhos da fé. E essa noite, Senhor, a alegria no nosso coração de estarmos aqui, aviva-nos, desperta-nos, visita-nos, Senhor. Que essa noite seja uma noite totalmente diferente de todas as outras. Que seja uma noite em que a gente saia daqui como se não quisesse sair, pois queremos a densidade do Senhor, da presença do Senhor, da manifestação do Senhor, por meio da Tua palavra. Fala-nos, enche-nos, se manifeste. Fala conosco, Senhor. Queremos o Senhor. Queremos nos quebrantar, confessar os nossos pecados de forma voluntária, nos lançar aos seus pés, pedir perdão pelos nossos pecados, pecados que cometemos voluntariamente, intencionalmente, quando acessamos o que não devemos acessar, quando falamos de irmãos quando não deveríamos falar, quando pecamos contra o Senhor e contra o corpo.
Pecados também estes de incredulidade, quando não cremos que a promessa do Senhor, de que o Senhor estaria conosco, de que teu Espírito conduz a igreja, de que o Senhor está no governo de todas as coisas, é uma realidade em nossas vidas, e desconfiamos, porque estamos passando por um momento difícil. Perdoa-nos, Senhor. Que essa noite o teu Espírito encontre em nós coração quebrantado. E se não encontrar, quebrante-nos. Quebrante-nos. Quebrante o nosso coração. Tire as fortalezas que impedem o nosso coração de experimentar o Senhor. E que assim como o salmista disse, e assim também como Isaías disse, que possamos nos deleitar no temor do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, nesse início. Aviva-nos, aviva-nos. Oi, gente, tudo bem? Vamos levantar. E nesse ambiente maravilhoso que é a comunhão dos santos, vamos cantar ao Senhor. Bendito Senhor, maravilhoso Senhor. Seu coração esteja aberto para cantar, ainda que você não cante bem, não importa. Ai, eu sou desafinado, ai, não importa. Cante, cante ao Senhor. Adore o Senhor com o seu coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas, Ele tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação.
Que sejamos luz e sal. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus, Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. As montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Bendito Senhor, glorioso Senhor, erga sua voz e cante ao Senhor. Possa o mundo ver em mim, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus, oh Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Brilha em nós, Jesus, para a tua glória. Tua glória, brilhe em nós a luz. Para a tua glória, sejamos sal, sabor. Para a tua glória, brilhe em mim, Jesus. Brilhe em mim, Jesus. Brilhe em nós, Jesus Cristo. Seja a luz que ilumina nossos olhos e todo o nosso corpo terá vida. face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre, sempre hei de nele confiar, sempre, sempre, sempre hei de nele confiar. Ele é
toda crise, em toda aflição, Salvador, Ele é. Isso é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. Meu Senhor, Salvador. E assim que o céu clareou, iremos todos, irei com Ele me encontrar. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor, Salvador, Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Oh, Jesus Cristo, querido, querido Salvador, hoje o nosso povo celebra a festa e desfruta de prazeres da carne. Hoje também uma nação chora seus filhos soterrados. Hoje também uma nação está se acabando por causa de uma guerra. Hoje também tantos males estão percorrendo todo esse mundo. Tantas canções são levantadas em louvor ao teu nome hoje também. Tudo passará, tudo isso passará, nós passaremos nessa brevidade que é a vida, mas a tua salvação é eterna. Tu és eterno, governa toda a terra, o Salvador, o meu Salvador. Oh, nosso Salvador Jesus, nosso Salvador, salva-me, salva-me.
para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Vamos cantar novamente. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Oh, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Diga tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que eu sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Cante. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, Senhor,
poder vem de ti, Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Tudo vem dele e para ele tornará. Gostaria de ler um verso em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Segunda Coríntios 9, 7. Está ali? Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos ler de novo? Lê comigo? Cada um dê, determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos ofertar a casa do Senhor e cumprir com a nossa responsabilidade, né? A gente está aqui, graças a Deus, num fresquinho do ar-condicionado, que bênção. E tudo isso é provisão do Senhor na vida de cada um de nós, que podemos hoje ofertar a Ele. Amém. Eu sou teu para sempre, és a minha rocha, Deus de graça e poder. Tu tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Eu compreendo-te. Te louvo, a Deus, na terra e céu. Quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, ó Santo Deus. Teu infalível amor, infalível amor. Tens meu coração. Eu sou teu para sempre, és a minha rocha, eu só canto ti. Tu tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Eu compreendo-te. Te louvo, a Deus, na terra e céu. Quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, ó Santo Deus. Teu infalível amor, infalível amor, infalível, infalível amor. agradecemos pelo Teu infalível amor, Senhor, pela Tua bondade. Aqui, Senhor, está nossas contribuições. Te pedimos que o Senhor nos aceite com
como nossas contribuições, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor possa nos dar um coração cada dia mais generoso, para que possamos expressar nossa gratidão, nosso amor perante a Ti. Aqueles que não puderam contribuir, Senhor, que o Senhor possa estar dando condições, para que eles possam contribuir na próxima reunião. Te agradecemos por tudo, oramos em Teu nome. Amém. 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 Queridos, ainda nesse momento de gratidão ao Senhor, queria que vocês pudessem abrir aí a palavra do Senhor em Salmo de número 141, Salmo 141, verso de 1 a 2. Salmo 141. Esse é um momento de oração e de clamor e intercessão. E diz assim no Salmo 141, no verso de número 1. Clamo a Ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja minha oração como um incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Novamente, clamo a Ti, Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja minha oração como um incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Eu gostaria de fazer um diferente. Ao invés da gente vir aqui orar, como estamos em pouco, vamos orar de par, homem com homem, mulher com mulher. Nós vamos fazer esse papel na vida do nosso irmão, nós vamos orar pelo nosso irmão e orar pela nossa irmã. Nós vamos clamar a Deus pela vida dele e pela vida dela. Vamos nos colocar em oração. Então, gostaria que você ficasse de pé, saísse do seu lugar. Nada mais prático do que, na prática, aprender a orar pelo seu irmão e a sua irmã. A se mover do seu lugar e, em dupla, orar um pelo outro. Nós vamos orar. Como disse a palavra, clamo a Ti, Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja minha oração como incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como uma oferta. E o que você vai fazer é ofertar a sua oração ao Senhor pelo seu irmão e pela sua irmã. Você não vai orar por você. Você vai orar por ele, por ela. Mesmo que sua boca queira orar por você, você vai orar por ele e por ela. E vice-versa. Vamos orar. Oi.
Aleluia. Queremos orar, Senhor, também por tantas e tantas pessoas que conhecemos e nessa hora estão se embriagando, estão se envolvendo com coisas, Senhor, que não edificará a vida deles. Senhor, nós queremos nessa hora orar por estes que conhecemos, que um dia estiveram sentados e ouviram a Tua palavra, que estiveram no meio da congregação em comunhão com os santos, mas por causa de alguma experiência negativa, por causa do próprio pecado, por causa de alguma circunstância, se esfriou, se distanciou e hoje está atrás de um trio, hoje está junto de um grupo bebendo e olhando e experimentando de drogas, que está se prostituindo, amigos e amigas que um dia estiveram diante do Senhor cantando, glorificando, exaltando, quebrantados realmente, sinceros diante de Ti, mas porque alguma coisa aconteceu e eles se distanciaram do Senhor, e estão lá, Senhor, estão ali se perdendo, estão ali correndo risco de passar por algum momento de doença, de vida, de morte. Senhor, nós sabemos que o Senhor chama os Teus filhos, não importa onde eles estejam. O Senhor chama até mesmo aqueles que estão no mais profundo do lamaçal. E estes que nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor nos traz à memória, ou aqueles que nós nem conhecemos, mas estamos orando, assim como um dia pessoas oraram por nós. Nós estamos clamando, Senhor, incomode-os, que no lugar onde eles se encontrem, que a alegria deles se torne em tristeza, em ver que ali não é o lugar deles, que eles não pertencem àquele local, que aquilo ali não é o que traz alegria ao seu coração, que o que ele está procurando é o que ele sabe muito bem onde encontra, que é na presença do Senhor, na comunhão dos santos, mas que está ali porque o seu coração foi ferido, porque se magoou, porque feriu e se envergonhou. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, nós suplicamos para que o Senhor venha sobre eles como um vento, e soprando sobre eles, tirando todas as cinzas de seu coração, reaqueça a chama da brasa de suas vidas. Ah, Senhor, quantos oraram para quando eu estava naquele local, quantos oraram e até que eu ouvi a sua voz. Então nós oramos para que eles ouçam a sua voz de forma sobrenatural, que eles sejam despertados a saírem dali e repensarem: não é isso que o Senhor tem para eles, não é isso, não é isso. Ah, Senhor, como é triste ver aqueles jovens se embriagando até cair, dançando e pulando por uma música tão imoral. Como é triste ver, Senhor, que eles não estão desfrutando do melhor, que é o Senhor Jesus. Então nós oramos por eles, pelos perdidos da casa do Senhor, por aqueles que já experimentaram da graça do Senhor, mas que não conseguiram ainda criar as suas raízes no Senhor, porque estão ainda perdidos. Oramos por eles, oramos também pelos governantes dessa cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, que estes sejam, Senhor, alcançados pelo Teu Espírito.
e que aquilo que eles ridicularizam se torne para eles a coisa mais preciosa, que é buscar ao Senhor Jesus. Pedimos pelo governo estadual, pedimos, Senhor, pelo STF, que o Senhor faça a sua justiça naquele local, e o que for, meu Pai, correto permaneça, mas o que for que prejudica o seu povo, que seja tirado dali. Pedimos pela presidência, pelos ministros. Senhor, não há ninguém que resista à tua mão quando o Senhor usa dela com poder. Então olha para o povo, Senhor, olha para a nossa vida, para a sua igreja, que tem padecido e sofrido, naquilo que é o básico, Senhor, naquilo que é o básico, de comprar o seu alimento, de comprar a sua comida, de comer com prazer aquilo que deseja comer, de poder pagar as suas contas, e de ainda ter recursos, Senhor, para desfrutar com a sua família em alegria. Olha para a tua igreja, olha para a tua nação, olha para o povo brasileiro, olha para qualquer um, Senhor, que esteja passando por essas dificuldades, e intervenha, Senhor. O Senhor pode, o Senhor pode. Intervenha nessa comunidade de fé, Senhor. Intervenha nessa igreja. Aviva essa igreja com teu Espírito por meio da tua palavra. Leva-nos a um quebrantamento, a um amor tão profundo, a uma busca tão real, a uma prática de oração concreta. Que essa casa seja uma casa de restauração, de transformação, que levante meninos em homens, meninas em mulheres de Deus, e que sejam obreiros, não somente na tua casa, mas aonde eles estiverem. Que essas portas, Senhor, sejam chamariz da graça do Senhor para os perdidos, e para aqueles que querem ouvir o Evangelho, e que não sabem, que essas casas, que essa porta e essas portas não contenham o volume de pessoas a quererem ouvir. Que essas cadeiras não suportem o número de pessoas avivadas pela tua palavra. Que essa comunidade cresça, Senhor, em número, em quantidade, em qualidade, em compromisso. Nós oramos, envia, Senhor, os perdidos, envia, Senhor, os feridos, envia, Senhor, os obreiros dessa casa, e levanta nessa casa obreiros, obreiras, comprometidos com o teu Evangelho, com a tua palavra, cheios do Espírito Santo e da tua palavra. Eu creio que o Senhor ouve as nossas orações. Eu creio no Deus que é fiel à aliança de amor e de misericórdia. Eu creio, Senhor. Essa igreja crê. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Não sei se foi o Ageu Magalhães, ele falou uma coisa muito interessante. Ele tem falado muita besteira ultimamente, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante. A gente deseja muito despertamentos como o de Asbury, mas a gente não consegue passar um tempo de oração para que esse despertamento seja algo que, uma realidade em nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida e nos desperte. Salmo 119, verso de número 33. Salmo 119, verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste.
cumpre a tua promessa para com teu servo, para que sejas temido, e livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Pastor Lucas, vamos orar pela vida dele. Estendam as mãos para cá. Que o Senhor, por meio dele, nos ensine o seu caminho, o caminho dos seus decretos. Que o Senhor, por meio de Lucas, nos faça obedecer até o fim as Escrituras, dando-nos entendimento para que guardemos a sua lei. Senhor, faça uso do teu filho. Faça uso do teu filho com poder, com ousadia. Que a unção do Senhor venha desatar todo e qualquer jugo que esteja sobre as nossas vidas por meio da vida dele, por meio da pregação da palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem falado nessa casa por meio das suas Escrituras. E essa noite, mais uma vez, ouviremos a sua voz. E que possamos tremer, temer, mas também amar e nos alegrar, porque o Senhor fala nesse local e nós ouvimos e obedecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que eu vou prestar. Pode ser. Som. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. Graças a Deus estamos mais um domingo aqui, né? Na comunhão dos santos, orando, cantando, lendo as Escrituras. E nesse movimento, lendo mais uma vez as Escrituras e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero ler com você Neemias. Nós estamos meditando no livro de Neemias. Eu quero ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E eu quero continuar falando ainda nesses capítulos. Eu estava falando com o pastor essa semana que a semente da pregação, ela nasceu na pregação de domingo passado, enquanto ele pregava. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E eu quero meditar com você mais uma vez no capítulo 1 e no capítulo 2 de Neemias. Assim diz a palavra de Deus. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Ananiel, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Senhor dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome.
Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do teu agrado, o rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o aronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Bom, nós estamos diante do relato de Neemias, que foi um dos líderes da antiga aliança e que foi a pessoa quem Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém. E enquanto eu lia novamente esse texto, enquanto o pastor pregava na semana passada principalmente, me veio uma palavra à mente, e eu falei assim: eu acho que é sobre isso que eu vou pregar semana que vem. E isso começou a mexer comigo, e essa palavra que me veio, à luz do verso 4, quando Neemias expressa os seus afetos diante da notícia que ele recebeu, que o povo estava passando por grande sofrimento e tribulação, e o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e suas portas estavam destruídas pelo fogo. Ele diz que quando ele ouviu essas coisas, ele sentou e ele chorou e ele passou dias lamentando. E diante desse texto é inevitável a gente pensar, e foi isso que me veio à mente enquanto o pastor pregava, que é vocação.
Vocação. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Vocação. Vocação é um tema na Escritura muito profundo e muito abrangente, que se trata daquilo que nós somos chamados a fazer no mundo. Vocação. Vocação. A Bíblia, no Novo Testamento, essa palavrinha aparece 11 vezes. E essa palavra, na maioria das vezes, se não me engano, nas 10 vezes das 11 que aparece, ela está se referindo à nossa vocação, o nosso chamamento ao Evangelho, né? Então, ela pode ser utilizada no aspecto do nosso chamamento, ou seja, quando o Senhor nos chamou à santa vocação, né? Continuo prosseguindo para o prêmio da soberana vocação, é o que o apóstolo Paulo fala. Mas tem um texto no Novo Testamento, que é 1 Coríntios 7:20, que quando Paulo está falando aos coríntios, ele fala, principalmente no contexto de solteiros e casados, ele diz: cada um permaneça conforme foi chamado na sua vocação. E foi a partir desse texto que Martim Lutero, na Idade Média, ele começou a trabalhar o conceito de vocação, e a partir daí houve uma redescoberta a respeito do serviço que os cristãos fazem no mundo, no que os cristãos são chamados a fazer no mundo. Na Idade Média, a compreensão de vocação ela estava muito relacionada, dentro do ambiente religioso, simplesmente ao clero, estritamente ao clero. Então, ser chamado para a vida religiosa na Idade Média era você ser um sacerdote, era você servir a Igreja Católica Romana. Isso era o que definia vocação na Idade Média. E aí Lutero, à luz de 1 Coríntios 7:20, ele começou a desdobrar esse significado de vocação de forma mais profunda e de forma mais ampla, para dizer o seguinte, que vocação, servir a Deus, não se restringe a você viver no clero, não se restringe a você viver de forma separada, monástica. Era isso que acontecia. Não, eu quero servir a Deus. O que acontecia quando alguém queria servir a Deus na Idade Média? Essa pessoa se retirava do mundo. Ela ia para o monastério e ficava lá. Se tornava um sacerdote e ficava lá. Isso era o que era servir a Deus na compreensão medieval. E Lutero começou a aprofundar o conceito de vocação, e ele disse: não, vocação não é isso. Vocação é aquilo que nós somos chamados por Deus a fazer no mundo. E é claro que no mundo há muitas áreas, nós estávamos falando aqui ontem no treinamento de liderança sobre isso, né? Normalmente nós pensamos em mundo em 3 grandes esferas: a família, a igreja e o Estado, a sociedade civil, né? Mas todos nós desempenhamos uma vocação. Então, na família, se você é pai, você tem a vocação à paternidade, você foi chamado a ser pai. Se você é mãe, você foi chamado a ser mãe. Isso é uma vocação. Agora, há vocação dentro do campo religioso, não deixou de existir. Então, às vezes Deus chama pessoas a serem pastores, isso é uma vocação. E há pessoas que são chamadas a viver na vida civil como magistrados, tem uma vocação política, tem vocação a empreender, tem vocação a ser professor, tem vocação a ser advogado. Tudo isso faz parte da nossa vocação. A ponto de Lutero dizer que vocação, muito interessante quando eu comecei a estudar essa semana, Lutero disse certa vez que vocação é uma máscara divina. Lutero diz que vocação é uma máscara de Deus, pela qual Deus se relaciona com o mundo nas coisas ordinárias e nas nossas relações humanas. Então, nós cremos que Deus age no mundo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes que nós pensamos que Deus age no mundo, nós só pensamos na maneira extraordinária e sobrenatural de Deus agir no mundo. E normalmente nós esquecemos da forma ordinária de Deus agir no mundo. Então, por exemplo, Deus orou, Jesus nos ensinou a orar para que nós pedíssemos o pão nosso de cada dia. Mas como que Deus nos dá o pão nosso de cada dia? Dificilmente como ele deu a Elias, né?
através do corvo que levava lá o pão para Elias. Mas qual é a maneira ordinária de Deus nos dar o pão nosso de cada dia? Através das vocações. Através das vocações, do seu trabalho, e não só do seu trabalho, né? Porque você poderia trabalhar e ganhar dinheiro, mas não ter o que comprar no mercado. Então, para você ter o que comprar no mercado, existe uma série de outras vocações, existe uma série de outras pessoas, existe uma rede de coletividade, uma linha de produção, para que haja agricultura, para que haja transporte, para que haja produção, para que o alimento chegue no mercado e para que você, com seus recursos, possa chegar no mercado e comprar aquilo que você precisa. Existe uma série de serviços relacionados até que o pão esteja na sua mesa. Isso é vocação. Isso é Deus agindo no mundo. Deus está agindo no mundo. E normalmente nós esquecemos dessa maneira ordinária de Deus agir no mundo. Então, Deus está agindo no mundo e Deus está agindo no mundo por meio de nós, por meio de pessoas. Também. E essa é uma das formas, a nossa vocação, quando nós descobrimos a nossa vocação, essa é uma das formas de nós reconstruirmos o mundo. Neemias estava envolvido com a reconstrução de Jerusalém. E quando nós somos chamados, quando nós recebemos a nossa vocação do Evangelho, e nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós também recebemos vocações, muitas vocações. E é por meio dessas vocações que Deus age no mundo, por meio de nós. Sejam sal da terra e luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós estamos envolvidos no reino de Deus. E se nós cremos que o reino de Deus chegou quando Cristo veio a esse mundo e que Deus um dia irá fazer novo céu e nova terra, nós já estamos engajados e trabalhando hoje, agora, para que o reino de Deus avance. Não só na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. O reino de Deus abrange tudo isso. Então é muito importante nós entendermos sobre isso, porque existem muitos cristãos evangélicos que, por não terem uma compreensão adequada de vocação, eles acham que eles só podem servir a Deus quando eles vão para o campo missionário. Eles só podem servir a Deus quando eles estão envolvidos no ministério de louvor. Eles só podem servir a Deus quando eles estão pregando, quando eles estão dando um estudo bíblico. Eles acham que servir a Deus se restringe à vida eclesiástica. E quando eles não descobrem, primeiro que isso é um grande problema, porque isso empobrece o mundo. Você imagina se todos os cristãos só servissem a igreja, não servissem na educação, não servissem no direito, não servissem na economia. Você vê, isso é um empobrecimento. Mas muitos cristãos, eles viveram, eu conheço muitos cristãos perdidos vocacionalmente, porque eles acham que eles só podem servir a Deus indo para a África. E é claro que há pessoas que foram chamadas para se fazer isso, mas nem todos foram chamados para fazer isso. Existem pessoas que foram chamadas para ser mães, para serem donas de casa. Você entende? Existem pessoas que foram chamadas para serem professores. Existem pessoas que foram chamadas para serem técnicos de enfermagem, para se envolverem na área da saúde, para cuidarem de pessoas, para cuidar. Quando você está doente, você imagina se não tivesse médico lá. Então é muito importante que nós entendamos isso, que Deus nos chamou para fazer algo. E que não necessariamente está envolvido, e que não necessariamente esse algo esteja relacionado à igreja. E foi isso que aconteceu aqui com Neemias. Mas como que se dá essa questão então da vocação? Lucas, como é que eu posso então descobrir, né, a minha vocação? E eu acho que o verso 4 diz muito sobre isso aqui. Sobre essa inclinação, essa potência que existe dentro de nós e que muitas das vezes nos interpela e que nos move. É isso que Neemias diz. O que Neemias, como é que foi que Neemias reagiu
quando ele recebeu a notícia, né, de Anani. Ele perguntou, olha, como é que está a situação lá em Jerusalém? Anani respondeu, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias poderia escutar isso aqui e continuar a vida dele como copeiro do rei. Não é isso? Isso é o que ele diz. Ele diz que nessa época, no último versículo do capítulo 1, no versículo 11, na parte final do versículo 11, ele diz que nessa época ele era copeiro do rei. Neemias estava numa situação muito confortável. Ele era copeiro de Artaxerxes. Ele vivia no palácio. Mas Neemias recebeu uma notícia que mexeu com ele. Neemias recebeu uma notícia, recebeu fatos e se deparou com uma realidade que deixou ele perturbado, que deixou ele inconformado, que deixou ele... Isso não pode acontecer dessa forma. No verso 4 ele diz, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Sentei e chorei. O que faz você sentar e chorar? O que faz você sentar e chorar? O que te deixa indignado? Ele diz que passou dias lamentando. O que é motivo da tua lamentação? Às vezes, pode ser que isso seja a tua vocação. Pode ser que a tua vocação esteja aí. Pode ser que a tua vocação esteja escondida atrás da tua indignação em relação a algo. Em relação à precariedade do sistema de saúde, ao mau atendimento, à falta de profissionais qualificados. Pode ser que a tua indignação esteja aí. Pode ser que a tua indignação esteja relacionada à fome, pessoas passando fome, ao sofrimento. E isso não deixa você dormir direito. Você entende? As pessoas ouvem essas coisas e, obviamente, elas lamentam. Mas talvez para você isso seja diferente. Você pode ser copeiro do rei, mas quando você ouve essas coisas, você lamenta, você chora, você ora como Neemias, Senhor, Deus grande, fiel à aliança. Não é isso? Você jejua, você lamenta, você passa dias lamentando e orando. Isso te deixa inconformado. Você não lida com isso como as outras pessoas lidam. É isso. Talvez você se indigne com as injustiças jurídicas do nosso país. Talvez essa seja a sua indignação. Talvez sua indignação seja a realidade das igrejas. Talvez Deus esteja chamando para ser pastor. Qual é a sua indignação? O que faz você lamentar? O que faz você perder o sono? O que te deixa indignado? Pode ser que essa seja a sua vocação. O que provoca dor no seu coração? O que faz o seu coração sangrar? Pode ser que é aí que esteja a sua vocação. É isso que aconteceu com Neemias. Ele diz, quando eu ouvi essas coisas, olha só, ele recebeu a notícia, ele sentou e chorou. Chorou. E passou dias lamentando, jejuando e orando ao Senhor. Isso é interessante, né? Porque essa indignação, essa inconformidade não resulta somente em crítica. Faz parte muitas das vezes. Faz parte. Mas não resulta só nisso. Ele diz que lamentou e jejuou. Você entende? Ele foi buscar a Deus, ele foi colocar diante de Deus, ele orou. Dos versos 5 até o 10, é uma oração de Neemias. E ele se identificou também, né? Isso é interessante, porque ele se identificou, ele diz, confessa os pecados que nós... Ele se incluiu, ele se viu como parte do problema. Eu confesso os pecados que nós cometemos. Que nós. Vocação é esse senso de identificação com o problema que está tendo. E lá no capítulo 2, ele diz que
quando ele diz que isso foi colocado no coração dele por Deus. No verso 12, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Entende? Essa indignação e esse amor foi colocado no coração de Neemias por Deus. O que Deus tem colocado no seu coração? O que Deus colocou no seu coração para você fazer no mundo? O quê? Deus não te colocou aqui somente para você viver uma boa vida. Viver uma boa vida é bom. Deus nos chama a desfrutar de tudo que Ele criou. Isso é o que Salomão escreveu em Eclesiastes, não é? O que o homem pode fazer é gozar da vida debaixo do sol. E desfrutar. Mas nós não estamos aqui como parasitas, somente para desfrutar das coisas boas dessa vida. Nós estamos aqui para servir as pessoas e servir o mundo. Porque é dessa forma que Deus está também envolvido no mundo, por meio de nós, por meio da nossa vocação, por meio do nosso serviço. A tua profissão, seja ela a tua vocação ou não, porque às vezes o teu trabalho não é a tua vocação, isso é uma coisa muito importante. Você pode ter um trabalho, mas pode ser que o teu trabalho não seja a tua vocação. Certo teólogo disse certa vez que são felizes aqueles que trabalham na sua vocação. Mas nem todos têm essa oportunidade. E amém por isso. Às vezes o teu trabalho vai ser para sustentar a tua vocação. Mas talvez o teu trabalho não seja a tua vocação. Mas se o teu trabalho for a tua vocação, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que o reino de Deus tem a ver com a educação, com a saúde, com o direito? Você entende que o que você faz no seu trabalho faz parte do reino de Deus e que Deus está servindo ao mundo por meio de você? Isso é muito importante de nós entendermos. E é isso que Neemias fez diante do sofrimento e da humilhação. Ele sentou e chorou, e tudo isso fez com que Deus colocasse no coração dele o movimento para que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Movimento. Vocação é Deus em movimento no mundo. Vocação é Deus em movimento por meio de nós no mundo. E é muito importante que nós saibamos o porquê e para que nós estamos aqui. Né? Os cristãos, durante muito tempo, eles, muito por causa de uma compreensão a respeito do fim dos tempos, que eles não deixam o mundo. A igreja se tornou um gueto, onde eles se escondem, onde eles vêm domingo, terça, quinta, quase todo dia, mas eles saíram do mundo, porque eles acham que não tem nada lá para eles fazerem. Nós temos muitas coisas a fazer aqui, muitas coisas. Esse mundo não é descartável. Deus não vai destruir esse mundo, Deus vai purificá-lo com fogo e vai fazer novo céu e nova terra. Nós somos chamados para viver aqui agora à luz do reino de Deus, servindo e trabalhando para Deus, por meio da nossa vocação. Mas outra coisa importante é que enquanto nós exercemos a nossa vocação, enquanto nós estamos engajados no mundo, na cultura, e onde quer que nós estejamos, servindo a Deus, é fundamental que nós tenhamos uma compreensão, que é o que Neemias fala no verso 8. Ele diz que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Você pode ser uma pessoa muito boa na sua vocação, você pode ser uma pessoa muito qualificada, você pode ser um ótimo profissional,
Mas se a bondosa mão de Deus não estiver sobre nós, os nossos empreendimentos serão um fracasso. É fundamental que, à medida que nós nos engajamos no mundo, por meio da nossa vocação, quer seja ela pública, quer seja ela doméstica, a gente entenda que a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus precisa estar sobre nós. Nós precisamos colocar diante de Deus os nossos trabalhos, nós precisamos colocar diante de Deus os nossos planos, nós precisamos colocar diante de Deus, planejar, pedir sabedoria. Porque isso não é contrário, né? Isso não é contrário. Para que aquilo com que nós estejamos comprometidos tenha êxito, tenha sucesso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja, que não é inútil trabalhar. Mas se o Senhor não estiver conosco, isso é um problema. Isso é um problema. E talvez a coisa mais perigosa que nós podemos cometer é trabalhar achando que Deus está conosco e Deus não está mais conosco. Deus não está abençoando. Aquilo, porque nós nos envolvemos com coisas que não era para nos termos envolvidos. Então isso é fundamental. Neemias afirma: a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Isso é provado pelo que ele diz em seguida: o rei atendeu os meus pedidos. O favorecimento do rei era como Neemias entendia: a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias era um copeiro, ele não era alguém de grande importância para Artaxerxes. Mas como Deus havia chamado Neemias para fazer algo, para executar algo, Artaxerxes o liberou, e não somente o liberou, né? O ajudou ainda em seu empreendimento, em seu chamado. Peça para que Deus abençoe seus planos. Peça para que Deus abençoe. Coloque diante de Deus. Não confie na sua própria inteligência. Isso é o que nós somos expostos por meio dos provérbios de Salomão. Confie no Senhor e não te estribes na tua própria inteligência. Não confie na tua própria inteligência. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A boa mão de Deus precisa estar sobre nós. Senão o que nós fazemos não alcançará bom êxito. Não alcançará bom êxito. Então isso é fundamental para a vivência da nossa vocação. Uma firme compreensão e uma firme convicção de que a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre nós. Então, ele lamentou, isso é o que provocou indignação a ele. Ele tinha uma convicção de que a boa mão de Deus estava sobre ele. E ele tinha uma outra convicção que ele diz no verso 20 do capítulo 2. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus. O Deus dos céus fará. Neemias trabalhava, e nós vamos ver isso mais para frente, né, as pessoas envolvidas, ele motivou, aqui no verso 17 e 18, não é? Ele expõe isso para as pessoas. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir. Isso é mobilização. Ele estava mobilizando. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução.
Ele conseguiu mobilizar, ele tinha pessoas ao seu serviço para trabalhar na reconstrução do templo, mas diante da zombaria, não é? E isso muitas das vezes acontece quando nós estamos envolvidos com as coisas, com a nossa vocação. Nós somos questionados, muitas das vezes, você acha mesmo que vale a pena você se envolver com isso? Você acha mesmo que vale a pena você ser um advogado, um político em meio a tanta corrupção? Você acha mesmo que vale a pena ser pastor no nosso tempo, como hoje? Você acha? Pastor é tudo safado. Político é tudo safado. Os advogados. E aí Neemias diz: o Deus do céu fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Como que Deus atua? Veja que o livro de Neemias é um livro a respeito, esse inclusive é o tema que nós colocamos da série, a fidelidade de Deus na restauração do seu povo. Porque o que acontece, o que está acontecendo toda vez que o povo volta para Jerusalém? O que está acontecendo é que Deus está agindo conforme ele havia dito na aliança. E é isso que Neemias diz. Quando ele ora no verso 8, quando ele ora a Deus no verso 8, ele está dizendo: lembra-te, Senhor. Ele confessa o pecado do povo, não é isso? Ele confessa, ele diz: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Pausa. Então isso era o que Deus havia dito no pacto com o povo de Israel por meio de Moisés. As bênçãos e as maldições de Deuteronômio 28. Não é? Se vocês não me obedecerem, se vocês se desviarem, o que vai acontecer? Eu vou espalhar vocês para as nações. É isso que estava acontecendo aqui. Jerusalém tinha sido destruída por quê? Porque o povo tinha sido infiel à aliança. O povo tinha se desviado da aliança. Só que depois de Neemias confessar o seu pecado, o pecado do povo, intercede pelo povo, né? Isso aqui os estudiosos chamam de mediadores da aliança no Antigo Testamento, e Neemias foi um. O que Neemias está fazendo aqui? Neemias está cumprindo um ofício sacerdotal que Cristo cumpre para nós na nova aliança como intercessor. Ele está se colocando entre o povo e Deus e pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Isso foi o que Abraão fez. Sodoma e Gomorra, Senhor, se tiver tanto, Senhor, se tiver tanto. Isso foi o que Moisés fez quando Deus queria matar o povo logo no primeiro pecado que eles, depois deles terem saído. Moisés falou assim: não, Senhor, como é que vai ficar o teu nome diante das nações? O Senhor libertou o povo do Egito, não faça isso. O que Moisés está fazendo? Moisés está intercedendo pelo povo diante de Deus. E o Senhor ouviu a intercessão de Moisés e não destruiu o povo. Então, isso é o que nós temos de mediadores. Esses homens foram como mediadores, até que chegasse o mediador perfeito, que é Cristo. Então, Neemias pede perdão, mas no verso 8 ele diz: Senhor, nós estamos aqui, nós pecamos, nós nos desviamos da tua lei, nós fomos infiéis ao pacto, à aliança. Mas olha, lembra-te do que tu disseste a Moisés, teu servo. E aí ele cita Moisés, no verso 8. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. O que tinha acontecido? Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá
eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Então veja, Deus está agindo por meio de Neemias. Você entende? Deus está agindo por meio de Neemias. E isso é o que acontece no decorrer do livro. A reconstrução dos muros de Jerusalém e depois o retorno do povo. O retorno do povo, como a gente vai ver mais para frente, a Jerusalém, faz parte da renovação da aliança do povo, faz parte do arrependimento do povo. E é por isso que no capítulo 2, do verso 20, ele diz: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos, mas nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Nós. Deus está fazendo muitas coisas no mundo, por meio de homens. Nós vimos aqui ontem, quando nós estamos falando de liderança. Uma das maneiras de Deus agir no mundo é levantando pessoas, homens. Quando Deus quis libertar o povo do Egito por causa da sua aliança, porque ele lembrou da aliança que havia feito a Abraão, ele chama Moisés diante da sarça, ele falou assim: olha, eu vi a opressão do povo, eu ouvi a oração do povo, eu ouvi os seus gemidos, e eu quero que você vá lá diante de Faraó e diga que o Eu Sou te mandou, e que ele tem que libertar o povo. Olha, Deus poderia libertar o povo sem quem? Sem Moisés. Não poderia? Poderia. Mas uma das maneiras de Deus agir no mundo, e ele faz isso, eu acredito que boa parte das vezes, para os seus propósitos redentivos, é levantando pessoas, é levantando homens. E Moisés responde para ele, né? Senhor, eu não tenho nem roupa. Não é isso? Eu não tenho nem roupa para estar diante de Faraó. Moisés era um pastor de ovelhas. Você entende? Deus estava chamando ele para ir diante de um dos principais reis da antiguidade, do Império Egípcio. Normalmente a gente perde isso de vista, né? Ele falou assim: Senhor, eu não sei nem falar direito. Ele falou assim: não interessa, eu estou contigo. A bondosa mão de Deus estava sobre mim. A bondosa mão de Deus estava sobre mim. Não é isso que ele diz? Neemias diz: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Isso é fundamental para nós vivermos e servirmos na nossa vocação. A compreensão de que a bondosa mão de Deus está sobre nós e a compreensão de que é o Deus dos céus que fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Por quê? Porque por meio da nossa vocação Deus age no mundo. Eu gosto muito de uma expressão que Paulo diz, que nós somos cooperadores de Deus. Embora no contexto ele esteja dizendo a respeito dos apóstolos, dos ministros da palavra, mas em certo sentido nós podemos aplicar isso para a nossa vocação. Nós somos cooperadores de Deus. Muito é dito que Deus não precisa de nós e etc, né? Porque muitas das vezes nós ouvimos durante muito tempo uma supervalorização do homem, e aí às vezes a gente vai para outro ponto: Deus não precisa de nós, você não vale nada e tal. A gente vai para um outro extremo que é ruim também, né? Mas Deus chama homens. Uma das maneiras de Deus agir no mundo é por meio de homens, pecadores, falhos sim, mas por meio de homens. Quando Cristo veio ao mundo e a sua vinda era temporária, porque ele retornaria ao Pai, o que ele fez? Ele chamou 12 homens, que são os 12 apóstolos, que estabeleceram os fundamentos da igreja. E depois esses homens morreram, e esses homens elegeram outros homens, presbíteros, para liderar a igreja. Vocação. O que Deus te chamou para fazer nesse mundo? O que faz você chorar e lamentar? O que faz você ficar andando de um lado para o outro, inconformado? Talvez essa seja a sua vocação. E talvez Deus esteja te chamando para você se envolver com esse problema.
Vai ser fácil? Não vai. Né? Não vai. Mas permita-me licença poética. Deus conta com você. Porque uma das maneiras de Deus agir no mundo é por meio de nós. Por meio de nós. Crendo que a bondosa mão de Deus está sobre nós e crendo que é Ele que faz com que a gente seja bem sucedido. O sucesso dos nossos empreendimentos não cabe a nós. Nós somos chamados a trabalhar. Neemias diz: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas é o Senhor que vai fazer com que a gente seja bem sucedido. E nós somos chamados a reconstruir. Aqui, agora. Servindo não somente na igreja, mas aonde quer que a gente esteja. Na nossa casa, no nosso trabalho. Mas Deus está nos chamando, porque vocação é uma máscara de Deus, como dizia Lutero. É a maneira como Deus está se relacionando com as coisas mais comuns do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor muitas das vezes nos chama para sermos participantes da Tua obra. O Senhor nos chama, o Senhor, mesmo nós sendo pecadores e sendo pessoas totalmente finitas e falhas, o Senhor chama pecadores e concede talentos, concede capacidades para que a gente reconstrua, ó Deus, esse mundo, para que a gente possa ser agentes do Teu reino aqui, para que a gente possa ser sal e luz, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, que a cada dia a gente possa estar envolvido e engajado nesse mundo. Ó Deus, não nos deixe ser covardes, ó Deus, achando que as coisas estão ruins, tudo vai piorar, então deixe isso para lá. Uma das funções do sal é preservar, e nós estamos aqui também para isso, Senhor. É preservar e também salgar, dar sabor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esclareça e confirme vocações. Porque vocação é a forma de Deus agir no mundo por meio de nós. É a forma como Tu age no mundo por nosso meio. Isso é o que nós pedimos. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. 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 Sensação de déjà vu na pregação. Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Fazer a nossa... gente, toda vez que alguém senta, a gente volta a ficar em pé. Eu lembro do Leandro Hassum falando quando ele foi à igreja, não sabia quando era para ficar em pé, sentar. Porque tem uma liturgia diferente da igreja católica, né? Você tem toda uma liturgia de sentar em pé, joelho. E é curioso. Senhor, nós queremos agradecê-lo por mais uma vez o Senhor fazer uso da Tua palavra para nos confrontar, nos edificar e nos impulsionar, crendo que ela é suficiente para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez uso do Seu servo para nos fazer, meu Pai, experimentar tamanha alegria. Como diz a Tua palavra, Senhor, e que no Senhor nós desfrutamos de Ti. E como diz, Senhor, a primeira pergunta do catecismo, que adorar o Senhor, glorificar o Senhor, mas desfrutar, gozar da Sua presença eternamente. Obrigado, Senhor, porque a cada vez que estamos aqui reunidos, experimentamos um pouco dessa alegria, desse desfrutar da presença comunitária. Que a gente possa, Senhor, ir para a nossa casa, para o nosso lar, com essa convicção de que o Senhor se fez presente nesse lugar e que está presente em nossa vida. E que assim, meu Pai, nós agradecemos. Que a graça, maravilhosa graça de Deus, que estende sua mão bondosa, que o amor, este amor que não pode ser domesticado, ele vai te alcançar.
nada o impedirá, o amor de Cristo. E as ricas e doces consolações, não há nada, nada na sua vida que Ele, o Espírito Santo, não possa te consolar. Seja uma realidade na tua e na minha vida, na nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém? Senta aí rapidinho para eu poder dar um recado para vocês. Primeiro, Thales e Bia, em Portugal, um abração, está lá ligadinho. Eu ia falar aqui, mas depois a gente conversa particular, né? Falar de dízimo e oferta assim com ele, para quê, né? Euro, para quê? Brincadeira, gente. Para quê, né? Olha, gente, quinta-feira, nossa EBR, Escola Bíblica Dominical, tem sentido falta do pessoal. Sei que a gente... Só para ver se vocês estão ligados. Também estou sentindo falta. Na nossa quinta-feira, às 20 horas, teremos nossos Friends abençoados. Tem sentindo falta da galera aí que está divagando aí nos cantos de Nequébias. Vamos parecer, estou sentindo falta, né? É bom estar junto. É bom estar junto. Ainda mais essa série de pregação que tem sido muito boa, né? Para poder a gente compartilhar tudo isso que tem sido conversado. No domingo, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, a gente vai dar continuidade ao tema de hoje, porque a gente só pegou uma das bases, que foi o temor do Senhor. Semana que vem a gente vai falar, né, do amor ao Senhor. E às 19h30, pastor Lucas trazendo a mensagem da pregação. Que Deus o abençoe no capítulo 3. Porque o capítulo 3 é um tal de... Porque o sacerdote construiu o muro na sua frente, o sacerdote construiu... Dá para tirar muita coisa. Mas que é um tal de nomes estranhos, ali tem muito nome estranho. Amém? E eu queria aqui orar pelo Felipe. Felipe está indo para a Bahia, pular o carnaval. Né? E a gente vai orar. Eu gosto. Vem cá. É para o Nordeste, mas não é para a Bahia não, né? Fortaleza, gente. A Fortaleza, dançar frevo. Vai dançar frevo. Tu toma vergonha, cara. Você, né? Bom, a gente já encerrou o culto, então eu posso fazer essa piada aqui. Você sabe do cara, você sabe... Não, fecha aqui. Gente, tchau, Deus abençoe vocês. Só fecha e compartilha. Acho que... coisa já sabe. Encerrar e compartilhar.